Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da OAB Caruaru, na TV OAB Caruaru no YouTube. Primeiro quero agradecer a todos vocês pela audiência, por esse programa, esse podcast ser um sucesso de visualizações graças a vocês. Então, mais uma vez, peço encarecidamente para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam em nosso canal, clique no linkzinho, no sinozinho aqui da tela para que vocês possam receber as notificações toda vez quando nós postarmos novos vídeos no canal da TV OAB Caruaru no YouTube. Lembrando que sugestões a respeito de novos assuntos a serem tratados aqui, por favor, nos encaminhe através do e-mail contato@oabcaruaru.org.br ou pelo direct do Instagram, @oabcaruaru, ou então através do meu direct do meu Instagram, Fernando Júnior ADV. Então, nós teremos o maior prazer de receber essas sugestões de vocês para que a gente possa cada vez mais trazer assuntos que vocês desejam e que é importante para a advocacia e para a sociedade. Bom, hoje é um tema bastante atual, como todos os outros temas que nós trouxemos ao longo do nosso podcast, mas hoje é um tema que é pouco falado aqui na nossa região, que é sobre a importância da construção da marca pessoal para os advogados. É isso aí, pessoal. Como todos nós sabemos, a advocacia ela precisa ter a sua marca. Então, quando nós colocamos um escritório de advocacia, ela deixa de ser uma empresa. Ela é uma empresa e tem que ser tratado como empresa. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que não tem uma empresa, o CNPJ, mas trabalha de maneira unipessoal, né, precisa também ter a sua marca e o seu objetivo. Aonde é que você quer chegar? E tudo isso passa nessa live de hoje, nesse podcast de hoje. Então, gostaria aqui de apresentar as convidadas de hoje, que é a doutora Renata Menezes, advogada, da área de gestão jurídica e conselheira da OAB Caruaru, e também a doutora Ruth Santos, que é advogada, doutora em Direito pela Universidade de Lisboa e consultora de branding e marketing para o setor jurídico e cofundadora do DataUX, consultoria e treinamento de proteção de dados. Bom, inicialmente eu gostaria então de passar a palavra para a amiga, advogada, conselheira também, doutora Renata Menezes. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Fernando, pelo convite, né? E a oportunidade de participar desse podcast, né? Tanto como gestora jurídica, advogada e conselheira. Então, acho que é muito importante a gente debater, trazer esses temas, né, para a nossa sociedade, né? E também para os advogados, para entender um pouco como se trata a questão do posicionamento de marca. Hoje a gente vê muitas dificuldades, a gente como conselheiros, né? Sim. Nas nossas reuniões, a gente vê alguns deslizes de alguns profissionais. Então, acho que é importante o pessoal entender como se posicionar, né? Como as estratégias de marca. Hoje a gente teve uma palestra excelente, doutora Ruth, então eu pude também aprender um pouco sobre isso. Como eu faço parte da parte de gestão jurídica, então o conhecimento sobre negócios é muito importante. E, principalmente, o posicionamento do mercado. Então, a gente tem essa preocupação prévia de como a gente vai atender nosso cliente, como a gente vai tratar nosso colaborador. E tudo isso, né, o formato da marca em si. Então, para mim, vai ser um prazer debater esse tema hoje. Que bom, Renata. Além do mais, vamos falar também sobre gestão jurídica. Isso. Né? Porque tudo passa ali, a gestão jurídica, a marca, né? Então é a forma de você empreender dentro do Código de Ética, obviamente, da Ordem dos Advogados, para que depois não apareça lá no nosso Tribunal de Ética, né? Com uma penalidade. Bom, gostaria agora de passar a palavra para a doutora Ruth Santos. Doutora Ruth, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigada, doutor Fernando. É um prazer estar aqui em Caruaru, estar na terra da minha amiga Renata, né? Muito obrigada pelo convite. Para mim, falar desse tema é um tema extremamente importante, que eu acho pouco falado. E quando falado, é falado de maneira extremamente superficial ou errônea. Não estou dizendo aqui que eu sou a melhor pessoa ou a que mais sabe sobre o assunto, mas eu acho que a gente fala de marketing jurídico de uma forma muito superficial, onde a gente vê apenas a ponta do iceberg, que é um post na rede social. E por trás de um post na rede social existe um negócio, existe uma gestão, existe um advogado, existe uma marca, existe objetivos pessoais e profissionais que não podem ser ignorados. Então, falar de posicionamento de marca pessoal, seja tanto tem a marca, obviamente, mista, que é a do escritório, e a marca do pessoal para o advogado em si. Eu acho importante a gente
adentrar em certas camadas que não são adentradas e trazer esse conhecimento para os advogados, para os profissionais da área do direito. A gente precisa mostrar que existe um mundo muito além desse do clique aqui, contrate ali, mande a DM aqui. Então, existe um mundo muito melhor e que é muito mais interessante do que só um post nas redes sociais, porque eu vejo muito dois cenários: o advogado individual, né, unipessoal, chateado porque não consegue performar bem ali um post nas redes sociais, porque não entende como funciona, e tá tudo bem o advogado não entender, porque não é o papel dele entender o post na rede social, e o escritório de advocacia que contrata a agência de marketing não entende como tem que ser feito o marketing do escritório, e ele fica ali extremamente... investiu dinheiro no marketing, colocou ali um certo investimento e acaba não funcionando. Então, é um prazer falar sobre esse tema aqui hoje com a OAB de Caruaru, nesse podcast. Vamos falar sobre bastante coisas interessantes que vão ajudar muitos advogados e advogadas ao longo do tempo. Tenho certeza, doutora Uti, que esse tema vai chamar muita atenção dos advogados não só aqui de Caruaru, mas de toda a nossa região. Bom, fazendo uma pergunta agora, o que seria, para todos aqueles que estão nos assistindo, o conceito de marca, né? E além da questão do conceito de marca, de fato, qual é o ímpeto que cada advogado tem que ter no momento de estabelecer? Qual é a marca? Qual é a minha marca? Pronto, vamos lá. Marca, geralmente, claro que nós estamos falando aqui para advogados e eles geralmente sabem, mas marca, no seu sentido, ela é muito confundida com o sinal visual, que é a identidade visual. Quando você fala, eu sou marca. Não, já defini minha paleta de cores, minha letra, as pastas do escritório já estão coordenadas e tá tudo certo. Marca não é só isso. E eu costumo dizer que marca, foi até o que eu falei ali na palestra, não é sobre você. Não é sobre o advogado, não é sobre o escritório. É sobre o que as pessoas estão vendo, sobre o sentimento que você provoca nas pessoas, como você quer ser lembrado, como você quer ser visto pelas pessoas. Quando um cliente olha para as suas redes sociais, vou tirar redes sociais e vou colocar canais digitais, porque existem diferenças. Quando um cliente olha para os seus canais digitais e olha assim para o Dr. Fernando e fala assim: nossa, eu gostei do Dr. Fernando, ele fala a minha língua, ele conversa comigo num formato que eu me sinto bem, ele me aproxima. Então, esse é o sentimento que eu estou gerando para a pessoa. Então, como eu quero ser visto e como eu quero ser lembrado pelas pessoas que estão em contato com a marca. E não é só cliente. Quando eu falo pessoas que estão em contato com a marca, eu falo de parceiros, eu falo de funcionários, eu falo de colaboradores, eu falo de fornecedores, né? Porque até então a marca, ela era vista, né? Eu tenho que atender bem o meu cliente. Não, eu tenho que atender todas as pessoas que estão em contato com a minha marca, porque é o sentimento gerado. E aí eu gosto de fazer muito essa analogia, que marca é a fofoca quando você não está na sala. É o que falam sobre você quando você não está presente. A sua ausência. Exatamente. E aí você escolhe como você quer ser falado pelas pessoas. Se bem, se mal, como qual tipo de advogado que você é. Então, marca é todo o sentimento, não apenas isso. Aí, associado ao negócio, como você falou, o escritório de advocacia é uma empresa, é um negócio, e ele tem que ser visto assim. Eu sou lembrado, muito bem visto pelas pessoas, a partir de um negócio que eu tenho. Eu entrego um serviço que resolve problemas de pessoas. Então, ok, eu tenho um sentimento, eu tenho um negócio, dinheiro, obviamente, e eu entrego ali um valor no meu negócio, no meu serviço. Eu resolvo o problema de pessoas. Então, marca é esse conjunto. É a base fundamental e estrutural para futuras ações de marketing. Se você não tem um branding, uma marca bem construída, você não sabe quem você é, você não sabe o que você quer, nem para onde você vai e nem onde você quer chegar. E aí você sai indo para tudo que é lado, sem ter um sem foco, sem direção. E aí a gente entra na gestão. Perfeito. Veja, é importante também registrar aqueles que estão nos assistindo. Quando a gente fala de marca, a gente não está isolando e falando apenas no aspecto de rede social, porque hoje fica muito na mente, né? Então, falou de marca, não é publicidade, é marketing, é rede digital. Não, a gente está falando num contexto geral. Num então, contexto assim, geral. a marca, né? Que aí, como você bem falou, onde é que você quer chegar?
que é que você quer abranger? E geralmente o escritório da advocacia resolve... Geralmente não, o escritório da advocacia resolve problemas. Eu costumo dizer que advogados são solucionadores de De problemas, né? E toda vez quando algumas pessoas dizem, rapaz, eu estou cheio de problema para resolver, você é advogado, graças a Deus. Porque se não tiver problema, a gente não ganha dinheiro, né? E assim, e tem aquilo que chamam de que é share of mind, que é justamente de as pessoas reconhecerem o seu trabalho pelo que você desempenha. Então, exemplo, se você é uma pessoa que resolve os problemas, automaticamente as pessoas que querem resolver os problemas vão dizer, olha, procura doutor fulano. Não sei se é a área dele, mas eu sei que ele resolve, entendeu? Obviamente, o advogado ele não pode garantir êxito, mas a gente está falando do que as pessoas falam quando você não está. Então, se você é um profissional que é bastante pontual, que é responsável, que resolve as demandas, obviamente, mesmo aquelas que você perde, porque a gente não tem como garantir o êxito, mas mostrou uma coerência e uma clareza nas informações, onde o cliente sempre está a par do que está acontecendo, mesmo perdendo a ação, tenho certeza que ele vai ficar satisfeito com o trabalho que você desempenhou, porque desde o início também ele não alimentou expectativas onde não existem. Eu acho que assim, está tudo dentro dessa questão da marca. E só pegando um gancho, você falou assim, não é só as redes sociais. 2 pontos. Não existe digital sem o offline. O seu trabalho ele é feito no offline. Você pode até ter uma empresa 100% digital, que a minha empresa é 100% digital. Mas eu estou em contato com as pessoas nos bastidores ali falando. Então, é um offline, eu não estou mostrando o tempo inteiro. A sua vida está acontecendo, o seu trabalho está acontecendo. E o digital é uma forma de comunicar o seu trabalho, é um canal de comunicação com a sua audiência, com o seu público. Então, eu utilizo a rede social para comunicar os objetivos da minha marca. E utilizo o marketing como técnica de comunicação. Então, o seu offline, o seu trabalho, ele vai continuar. Não existe um sem o outro. Eu posso dizer hoje que eles estão assim, ligados, conectados um com o outro. Então, não tem como a gente colocar um sem o outro. Então, é trabalho. E assim, recentemente nós fizemos um juramento, né, para os novos advogados. Aí eu queria saber, tanto de Ruth quanto de Renata também, qual o conselho que vocês dão para quem está começando. Porque, assim, naturalmente, quando você está começando, você tem várias dúvidas de posicionamento da carreira. Inclusive, qual área eu irei me especializar. Porque você termina a faculdade, viu várias cadeiras, mas é muito cedo você fincar e dizer, essa é a área que eu vou viver o resto da minha vida. Né? Até porque tem áreas do direito, como, por exemplo, agora gestão jurídica, né? Que não é uma área que você vê na faculdade, mas que ela é extremamente importante. Ela é um setor estratégico para o escritório. E você não consegue ver isso na graduação. Você tem que ir para um MBA, você já tem que ir para outras áreas de atuação. Mas para quem está começando, por exemplo, hoje a OAB Caruaru oferece coworking gratuito, então o advogado não precisa investir inicialmente em aluguel de sala e etc., que a gente sabe que a despesa é alta. Mas aí ele tem como fazer o quê? Um endereço fiscal. Agora a gente está fazendo parcerias com outros coworks aqui da cidade para que eles possam usufruir do endereço fiscal. Mas aí tem o cartãozinho. Hoje aquele cartãozinho físico, ele ainda vale a pena como marca? Ou é melhor utilizar os PDFs da vida com QR Code e para que os clientes já entrem nas suas redes sociais? Eu confesso que eu sou muito entusiasta do cartãozinho ainda, entendeu? Porque é uma forma de, qualquer evento que você tiver, você dá uma lembrança. O ser humano ele tem algo que é interessante. Quando você dá alguma coisa, ele fica na obrigação de retribuir. Tem que seja com muito obrigado, foi muito cortês, entregou o cartão, mesmo que no cartão tenha um QR Code para depois você verificar nas redes sociais. Mas bem, o que é que vocês sugerem para os advogados que estão começando? Para eles focarem na marca deles e definirem aonde é que eles querem chegar. Bom, em primeiro lugar, né, como eu tenho contato, né, com a produção jurídica, eu sou gestora de produção jurídica, então hoje eu tenho contato desde o estagiário, né, nos primeiros anos de estágio, até a migração dele para um advogado, certo? E hoje, no acompanhamento de carreira, né, desses profissionais, porque eu digo sempre aos estagiários, você já é um profissional. Para os seus colegas de faculdade, você já tem que se posicionar como profissional. Não uma pessoa que vai apenas cumprir a carga horária de estágio. Né? Então, a gente, lá no escritório, pelo menos na minha gestão, eu tenho muita preocupação em fazer esse planejamento de carreira.
Hoje a gente tem um programa no escritório que se chama a parte dos skills. Então, skills a gente tenta amadurecer esse profissional, tanto advogado como também estagiário, tanto nas hard skills e soft skills, né? As hard skills são os conhecimentos brutos, né, que vê na faculdade, os conhecimentos técnicos, né, aperfeiçoamento de escrita, e as soft skills, que são aquelas habilidades, comunicação, posicionamento, a forma de tratar o outro. Então, são habilidades hoje, autoconhecimento. A gente vem tratando esses profissionais para eles amadurecerem e evoluírem dessa forma. Hoje, o profissional que está saindo, teve um juramento hoje. Eu passei, já fui jovem advogada. Eu acredito que 2 vezes, né? Porque eu, primeira vez, formei, tirei a OAB, comecei tudo do zero, montar o escritório, com muitos trancos e barrancos, né? E parei a advogar, passei um tempo fazendo intercâmbio e depois, quando eu ingressei de volta ao Brasil, tive que retornar e começar a advocacia do zero. Então, para mim, ali eu também era uma jovem advogada. E a gente vê muitos desafios para esses jovens advogados. Mas hoje a gente já tem alguns auxílios, por exemplo, o co-work. Na nossa época não tinha o co-work. Ou você montava um escritório, ou ninguém ia perceber que você era um advogado. Então, hoje é uma facilidade de você não precisar de uma grande estrutura para começar seu negócio, né? E sempre pensar o escritório como um negócio, que é algo que a gente não vê eles sendo treinados na faculdade. A faculdade deveria ter uma cadeia de empreendedorismo. Sim. Para os advogados. Então, graças a Deus, hoje a gente tem comissões de empreendedorismo, eventos sobre isso, para amadurecer essa ausência, né? Complementar a ausência que não tem na faculdade. Que, inclusive, apresenta a comissão de empreendedorismo é Ingrid Avalone, que vem fazendo um grande trabalho, inclusive já tem alguns projetos bem interessantes. E eu concordo com você, Nath. Eu lembro quando eu terminei o curso em 2009, o primeiro curso que eu fiz depois da minha pós-graduação, obviamente, foi um curso que na época falava de gestão de escritórios. Hoje é empreendedorismo jurídico e tal. Por quê? Porque eu vi a necessidade, como é que eu vou iniciar a advocacia sem entender como funciona toda a estrutura do escritório. Porque você, como advogado, você tem que fechar o contrato, captar, produzir. Produzir, veja. E outra, mais do que muitas empresas. Veja a dificuldade. Exatamente. De você iniciar, primeiro, sua estrutura física. Só que agora a gente tem toda essa facilidade, coworking e outra, gratuito aqui. Entende, né? E já entende. Mas nós temos captação de cliente, precificação dos honorários, que é muito difícil também. Por mais que tenhamos a tabela da OAB Pernambuco com os valores mínimos, mas você também tem que ver a sua estrutura. Não adianta você trabalhar com valor mínimo se sua estrutura tem um valor mais alto. Então, no final das contas, você está fechando contrato que no final não se paga. E precificar uma ação é muito difícil, porque a ação ela tem data para começar e não tem data para terminar. Então, dependendo do contrato que você fizer e da forma como você também vai negociar, você depois de 1 ano, 2 anos, você tem um prejuízo absurdo, independente do valor que você vai ganhar ao final dessa causa. Aí tem contas a pagar, né? Então, ou seja, administrar a manutenção dos processos ao longo de um tempo, ou seja, é muita coisa para você dar conta. Eu vou tirar o meu exemplo. Uma das primeiras causas que eu tive até hoje está na justiça. Tem mais de 10 anos. Também, mais de 10 anos. Entendeu? Também então, ou seja, aí você vê, se você for dividir, que eu falo muito isso quando eu falo com jovens advogados nas minhas palestras, você pegar esse valor que você recebeu ao longo de 10 anos, pelo que você vai receber, veja quanto é que você vai ter por mês. Veja o custo dessa pasta, desse processo. Né? Então, será que fecha a conta? Então, isso é que o jovem advogado e o advogado também que já está há algum tempo no mercado, ele tem que começar a verificar bem o valor que está sendo cobrado. Né? Claro que tem várias formas e técnicas de cobrança de honorários, mas vem a questão cultural, porque a nossa região também não está preparada para certas práticas também de cobrança. Né? Então, assim, você tem que ser realmente um grande mágico, né, ao fim dessa história. Isso. E além da parte técnica, né, de formação, de adequação de outros conhecimentos, né, para abrir um negócio, a parte de contratos e honorários acho que é o principal, porque o que sustenta o negócio é o dinheiro. Né? O que a gente faz um bom serviço, e hoje a dificuldade das pessoas que tem que saber o valor da sua hora. Sim. Quanto vale a sua hora? Quanto vale o teu conhecimento? Então, tudo isso tem que ser mensurado na hora de uma contratação.
Então, não adianta eu colocar um valor de um contrato abaixo, por exemplo, a tabela da OAB, a gente tem ali, né, uma média de quanto seria, da complexidade. Hoje mesmo eu estava atendendo um cliente, eu disse, certo, me passe o orçamento. Eu preciso passar o orçamento a partir do momento em que o senhor apresentar todos os documentos, em que eu possa analisar previamente, para eu poder passar um honorário justo. E nem sempre a consulta é cobrada. Isso. Aqui em Caruaru, eu sei que vários colegas já cobram Isso, a consulta, mas em algumas cidades vizinhas, Isso de fato, é difícil. interessante, porque você vai ao médico, você não paga, você não pede pra ele, você pode perceber primeiro o que eu tenho para depois eu pagar? Não existe. Ou dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha no meu dedo para saber se eu tô... Olha, eu já fui para consultas, né, de amigos meus que são médicos, obviamente são profissionais, e eu paguei a consulta normalmente, inclusive você fala diretamente com a secretária, você não fala nem com ele, que é uma técnica, inclusive, muito interessante, né, de você sempre colocar também, ser o mais profissional possível, para que haja um distanciamento. Eu digo sempre, você não pode ser nem tão longe que não possa ver e nem tão perto que se possa abraçar. Você tem que ter uma linha de posicionamento bastante tênue e estratégico nas suas relações profissionais. E assim, infelizmente, a gente vê que a ausência de cadeiras na faculdade, isso de fato compromete muito a nossa profissão. E pegando uma palavra que você falou, Renata, sobre o estagiário, da sua imagem profissional, de fato, a imagem do profissional ela começa a ser criada desde a faculdade. Exatamente. Porque quando a gente contrata um advogado para o nosso escritório, né, coloca uma seleção, a primeira coisa que a gente quer saber é como era esse aluno antes, ver se algum professor sabia, como era o comportamento dele, se era uma pessoa dedicada ou não. Obviamente, ao longo, sendo contratado, que a gente só não vê a questão técnica, né, mas o potencial também, que ao ser contratado você consegue desenvolver aquele profissional para outras áreas também. Né? E aquela questão, né? O seu colega de escola, de faculdade, ele pode ser teu cliente no futuro. Pode. Então, Sim. ali, como Na verdade, você... todo mundo, você tem potenciais clientes o tempo inteiro. Então, a partir do momento que eu me comporto como estudante de direito, por exemplo, que está com desdém com a faculdade, ali eu só estou mesmo para marcar presença. Vou fazer estágio de qualquer jeito. Então, ali você já está fazendo uma construção já um pouco desajustada para o futuro profissional que você quer. Exatamente. Então, assim... A construção, eu acho que é do primeiro período. Que você já tem que ter essa mentalidade do que eu quero. A maioria das pessoas fazem o curso de Direito pensando em concurso público. Eu entrei na faculdade de Direito querendo advogar. Fiz concurso público, mas sempre a direção da advocacia. É uma profissão difícil? É. Tem que ter vários tipos de habilidade? Tem. E hoje, a necessidade, feito você falou, é dessas habilidades sendo construídas também na parte de negócios. De pensar como empresa. Eu vejo vários advogados do meu tempo de advocacia que ainda não vê o seu negócio, né? O seu escritório. Não, porque o meu escritório é pequeno, mas veja como empresa. Veja a forma que você vai atender seu cliente. Quem vai estar relacionado com o seu dia a dia. Certo? Quando aquela questão, o marketing não é só o posicionamento nas redes sociais. É uma construção. É a construção. É a qualidade do seu trabalho que você entrega. Exatamente. E aí, eu até pegando o gancho ali da Renata, acho que 2 pontos que a gente pode colocar do direito, que eu acho bem interessante. A gente sabe que é um mercado inflado, o mercado jurídico. A gente tem mais de 1.300.000 advogados. É basicamente a população do país onde eu moro, na Estônia. A Estônia... todos os advogados moram lá. É a população... Sem contar a quantidade de faculdades de direito que é maior, maior do que todo mundo. A Isso. soma de... Agora também, em segundo lugar, tem medicina, que eu soube. Isso. Que as faculdades de medicina no país também é a soma de várias faculdades no mundo inteiro. Sim. Então, a gente tem um mercado que ele é muito, muito grande. Não gosto de usar a palavra saturado, porque, na minha opinião, não existe mercado saturado. Existe mercado inexplorado. Eu acho que a gente tem muitos advogados, muitos profissionais do direito que eu costumo falar, você não precisa gourmetizar nada. Você não precisa ser um chefe Michelin. Se você fizer um arroz e feijão bem feito, com um ovinho e uma farofa, você ganhou muita gente. Então, quando você faz o básico bem feito, que não é todo mundo que está disposto a fazer o básico bem feito, você se destaca. Você tem um posicionamento diferente da maioria, então você consegue se destacar.
E aí, você perguntou ali qual seria a dica para o jovem advogado. Faça um básico bem feito, bem estruturado, bem construído, bem amarrado, dedicado. Não entregue uma petição de qualquer jeito, mal acabada. Isso eu trabalhei em escritório em Brasília, contencioso jurídico, 20 petições por dia. Então, assim, por mais que você tenha trabalho, entregue bem feito. Faça mais do que espera que a maioria faz. E aí, um dos pontos que eu entro que é de extrema importância se falar no direito: atendimento e experiência do cliente. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa... É parte de um posicionamento que fala assim, nossa, o escritório do Dr. Fernando tem uma experiência incrível. Eu chego lá, ele põe um café com o meu nome. Peguei, copiei do Starbucks. Sim, copiei. Por que não? Eu tenho lá a xícara com o nome do cliente. Maria Santos. Ela chega lá, tá lá a xicrinha com o nome dela. Tá escrito a canetinha, depois apagou o próximo cliente. São pequenas coisas que você constrói na sua relação com o cliente que o faz se tornar leal a você. Muito mais do que você ficar na loucura de captar clientes todos os dias, é transformar seus clientes em clientes leais. Fidelizar, né? Fidelizar, porque dele ali, ele fala assim, doutor Fernando resolve, doutora Renata resolve. Pode falar com ela. Fala lá com ela. A gente fala muito do uso do digital para se posicionar, para atrair clientes, mas a gente esquece que o boca a boca ainda é uma excelente ferramenta. Para mim é uma das principais. E pra gente que e eu costumo dizer assim, para os meus clientes que fazem posicionamento comigo, eu costumo dizer, qual é o seu objetivo com o seu posicionamento aqui nas redes sociais ou aonde quer que seja? O que você quer com isso aqui? Nem sempre o objetivo de um posicionamento é captar cliente. Eu posso simplesmente querer ser reconhecido, ser uma autoridade naquela área. Eu quero ser uma autoridade em direito imobiliário. Então, eu utilizo o canal de comunicação para me posicionar. Eu quero fazer mais do que o feijão com arroz que o pessoal de imobiliário faz. Então, ali eu quero mostrar que eu faço mais. Então, quando a gente usa desse instrumento para se posicionar, eu tenho um atendimento do cliente, eu saio daquele óbvio que é entregado, eu acho que aí o jovem advogado ele tem aí a faca e o queijo na mão para explorar. É difícil, porque você tem que lidar não apenas com o conhecimento jurídico, você tem que lidar com a questão empresarial do seu escritório ou do seu atendimento que seja, você tem que lidar com o seu posicionamento, como que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Eu sei que são muitas coisas, mas eu acho que você tendo essa visão de como você gostaria de ser atendido, eu acho que já dá para sair muita coisa. E isso vem muito do que você quer, do que você acredita, dos seus valores, dos seus princípios. E isso é marca. É empatia, né? De você se colocar no lugar do cliente e tentar adivinhar qual é o desejo dele. Né? Eu acho que assim, o grande desafio também da advocacia no pós-venda, quer dizer, fechou o contrato, aí o pós-venda. Então, claro, a gente sabe que a advocacia não tem o viés mercantilista, mas a gente sobrevive da advocacia e precisa oferir lucros com a nossa profissão. Mas o pós-venda, quando você fecha um contrato, o grande problema é a questão do próprio judiciário, a morosidade do judiciário. Então, eu estava no podcast anterior falando sobre conciliação, mediação e arbitragem. Né? Que assim, que o que o advogado puder fazer para resolver o problema antes de chegar no judiciário, faça. Né? Porque no final das contas o cliente não quer saber o meio, ele quer saber justamente o resultado. A forma que você utilizou para resolver o problema dele, é isso que ele quer. E quando você fala de um processo que está há 10 anos, imagina você dar 10 anos já é um parente. Né? Você vai ter que estar ali sempre dando o quê? Um posicionamento sobre o seu processo. E diante da quantidade de processo que o advogado tem e dessa escala absurda de você fecha novo contrato, faz nova petição, termina depois de um tempo você esquecendo do primeiro. Exato. Então, se você não tiver um controle estratégico, fica difícil. Né? Assim, Fernando, lá no escritório, né, que eu faço a parte de gestão jurídica, eu sempre bato nessa tecla do pós-venda. Porque o cliente, o principal, ele quer atenção. O cliente, quando bate a porta do escritório, ele está com uma dor, certo? Ele está com um problema e quer a solução. Lá a gente também trabalha na parte extrajudicial, né? Que tanto a gente fomenta essa parte do acordo, da conciliação, previamente antes de entrar com a ação judicial. Mas se entrou com a ação judicial, se é o único meio,
qual o meu meio facilitador? Eu sempre digo aos advogados que trabalham comigo, a gente não pode ser gargalo. A gente tem que ser facilitador. O resultado pode vir negativo ou positivo. Mas a gente tem que fazer meios que estejam ao nosso alcance para a gente conseguir aquele objetivo, certo? E hoje que eu vejo uma falha de todos os advogados hoje, em contexto geral, assim que eu assisto em algumas situações, é a comunicação, certo? A comunicação, ela é a rainha praticamente de todos os males. Então, um cliente bem informado do que está acontecendo, sendo transparente com o cliente, então ele vai sentir aquela confiança. Pegando o gancho da comunicação, eu estava com um cliente meu de um escritório de advocacia lá de Brasília, e aí ele falou assim para mim, mas como que eu vou conseguir passar todo o processo para ele, informação? Eu falei, você quer criar uma experiência boa para o seu cliente, sem te demandar muito? Cria um infográfico. Isso. Infográfico com as etapas do processo, coloca ele caminhando. Visual. É uma coisa simples. Ele entrou aqui, chegou no escritório. Chegou lá, no escritório do Dr. Fernando. A primeira etapa é essa. E vai colocando ele caminhando. Acabou no final, coloca o QR Code para o andamento do processo. Então, toda vez que ele bater uma dúvida, você vai falar, você está nessa fase aqui, do infográfico. Eles implementaram. Então, felizes da vida. Coisa simples. Que altera a comunicação, daquela comunicação dura, distante, que foi construída, é cultura jurídica e tudo bem, a gente pode ir mudando isso com o tempo, para uma coisa simples, visual para o cliente, ele vai entender. E ele vai saber assim, poxa, ele teve o cuidado de fazer isso aqui para mim, o infográfico, me explicar, e você também vai se lembrar. Isso. Facilita para o advogado também. Também o advogado tem lá tantos processos, como é que ele vai lembrar do fulano de tal que tem qual andamento? 10 anos. Isso. Em que fase dos 10 anos ele está? Então, cria uma facilidade. Então, hoje a gente tem possibilidades, a gente também tem que olhar as ferramentas digitais como facilitadoras do trabalho. Formas de facilitar, de minimizar, eu brinco, né? Até puxar aqui um pouco da questão da inteligência artificial para o setor jurídico. Não é que vai ser ruim para o advogado, vai ser péssimo. Pelo contrário, vamos pensar em ferramentas que vão diminuir o tempo que o advogado gasta com tarefas repetitivas, por exemplo. Então, você tem que ir ali todo dia, você pensar, nossa, todo mês eu tenho que mandar... Otimizar, né? A atividade. Mandar um e-mail para o cliente, como é que eu posso otimizar isso, né? Então, isso é uma forma que a gente tem que lidar e ver como facilitador. Uma das ferramentas também é a personalização do serviço, da prestação de serviço. Como é que o seu cliente ele quer receber a informação do teu processo, dos processos, né? Existe, por exemplo, lá no escritório, a gente atende no empresarial e às vezes há um relatório, né, de processo. Como é que você quer saber a informação do seu processo? Qual a melhor forma de você receber um relatório e dizer, meu processo está nessa fase? Ou se não, aquela pessoa que só tem um processo, a gente coloca lá um lembrete. Daqui a um mês e meio, eu vou entrar em contato com o cliente. E eu sempre digo, vamos facilitar a comunicação, porque, o seu processo está concluso. O que é concluso? Acabou o processo? Não acabou. Está aguardando ainda um posicionamento do judiciário para impulsioná-lo. Falta despacho do juiz. Doutor, o que é despacho? Então, assim, a gente tem que facilitar essa comunicação. Então, eu sempre busco, no acompanhamento com o cliente, que eu faço também essa parte de ponte para a produção jurídica, de acolher o cliente. Certo. Às vezes tem algum problema de comunicação, tal, a gente tenta alinhar, mostra os POPs que a gente tem, as ferramentas de gestão, tanto para facilitar a vida da nossa produção jurídica, que também está, que a gente sabe que é árduo, é pesado, a gente tem vários prazos no dia, mas eu sempre digo, reserve um tempinho para dar um feedback, uma resposta ao cliente, não deixar ele assim, à espera, solto, né? Isso. E assim, hoje a informação ela é muito fácil. Então, o cliente já sabe que entra no site do tribunal, bota o nome dele, bota o nome do processo e já está ali com todas as informações. E às vezes a falta de informação para o cliente faz com que ele tenha entendimento totalmente diferente do que é aquilo que está posto
como Renata bem falou, concluso. Algumas pessoas podem achar que é porque concluiu o processo, né? E a gente sabe que não. E você bem falou, Ruth, sobre a questão de ferramentas estratégicas. Hoje, quando eu não estou no dia a dia jurídico, obviamente, as informações que eu mais consumo é justamente de gestão, de organização gerencial, de arquivos, né? Então, ou seja, hoje nós temos a plataforma, por exemplo, do Microsoft, né, que é bem completa, tem um Planner, tem um To-Do, ou seja, você consegue ter o próprio Microsoft Outlook, ou seja, são o OneDrive, por exemplo, para você não toda vez pedir, manda para o meu e-mail, você já tem ali no celular. Isso. Então, assim, são plataformas que não é fácil dominá-las, porque assim, eu já estou há meses estudando e tentando verificar a melhor plataforma, que aí é uma dica que eu dou a vocês, uma opinião. O Microsoft está me servindo muito bem diante da conexão que ele tem com várias, e todo mundo consegue trabalhar ao mesmo tempo. Por exemplo, se alguém estiver fazendo uma edição de um arquivo, de uma petição, quando eu entro naquele arquivo, eu consigo ver que está sendo alterado por fulano, que está ali, a fotozinha, tudo direitinho e tal. Então, assim, faltam aqui na nossa região profissionais que consigam fazer essa integração dessas ferramentas, né, de gestão, né, para facilitar a vida de todo mundo. Né? E você vê o seguinte, quando você tem um aplicativo, você tem um OneDrive, você tem um modelo de uma procuração, você tem um modelo de uma declaração, tudo no seu Drive. Isso. Quando chega um cliente, na mesma hora você já está ali com tudo pronto. Precisa de uma assinatura do cliente, já encaminha, ele faz a assinatura digital. Você também tem a assinatura digital. Aí imagina só, você ainda trabalhar, olha, eu vou mandar ainda, você imprime, assina, digitaliza, manda para mim. Ou seja, o tempo que vai se levar vai ser grande. Detalhe, o que a gente está falando aqui, tem colegas que podem dizer, mas eu trabalho assim, dá certo, estou ganhando dinheiro. Não, certo, tudo bem. Mas a questão é que a gente está vindo com uma nova forma, uma nova visão, para que você não fique atrás das tendências de mercado. É o que eu costumo falar, a gente precisa... eu gosto muito da tradição do direito. Tem muita gente que reclama, que fala que o problema do direito é a tradição, formalismo. Pelo contrário, eu acho essencial para posicionamento de marca. Eu acho que é indispensável para... Isso a gente pode depois adentrar. Mas a gente precisa se adaptar. A inteligência da inovação jurídica não é trazer ferramentas e mais ferramentas. Agora o ChatGPT, agora não sei lá o quê, agora o software de não sei das quantas. É você resolver um problema existente de uma forma diferente, que pode ser com ferramenta ou não ferramenta. A ferramenta vai ajudar a gente a percorrer um caminho em menos tempo? Excelente. Então vamos usar. Então a inovação não é só você virar, e aí eu não com uma forma pejorativa, não é colocar o QR Code na petição. Isso não é inovação. Isso não é uma forma de inovar, porque, né, o legal design, muita gente trabalha o legal design e trabalha de uma forma errônea, porque ali joga vários ícones e acaba não traduzindo o que é para ser traduzido, que é a facilidade da comunicação. O texto fica confuso, cheio de elementos, e o juiz vai detestar. Coloridos, né? Eu já vi uma petição que meu Deus. Então assim... Parece uma apresentação de PowerPoint. Pois aquele de colégio. De colégio, que a gente fazia com o Word colorido. Então a gente tem que ter a inteligência, que a inovação é você resolver um problema de uma forma diferente, utilizando as ferramentas que te levem mais adiante. Pelo menos eu vejo assim. Aquele do básico bem feito. Você fazer o básico, mas bem feito com as ferramentas corretas. A gente tirar essa... porque no passado era feito assim. Gente, a gente precisa avançar. E a gente precisa se atualizar como profissionais, como você quer ser visto. Seu foco de clientes são pessoas que gostam desse tipo de trabalho. Mantenha, se está funcionando para você, como você falou, ótimo. Mas para a galera jovem que está vindo, os advogados que estão vindo, eles têm tanta facilidade com ferramentas que eu tenho dificuldade. Google Drive, não sei o que, você faz tudo ali e bota aqui, bota ali, mexe com tanta ferramenta, vai me bugando um pouquinho a cabeça. E olha que eu não sou tão velha. Então, é difícil, mas é uma coisa que vai facilitar a nossa vida e a gente tem que sair dessa dureza que, porque é assim, tem que ser assim. A gente muda o formalismo do direito, a gente muda as características? Não, a gente não muda, a gente adapta o direito à sociedade, a gente tem que estar adaptado. Se o direito é fundamental e indispensável para a administração da justiça, a gente tem que sim se adaptar à forma que a justiça está na sociedade. Então a gente tem que se adaptar à sociedade, uma sociedade que tem se modernizado, tem se digitalizado, tem
tido problemas relacionados a todos esses aspectos. Então, a gente, de forma profissional, a gente tem que pensar, poxa, eu preciso me atualizar. Constantemente, como em qualquer profissão. Eu trabalho hoje com marketing e brand para o setor jurídico. Todo mês eu tenho um curso novo para fazer. Porque todo mês sai uma coisa diferente, seja do Instagram, seja do LinkedIn, seja da forma de comunicação, porque as coisas são dinâmicas. E o direito também, apesar de não parecer, o direito é dinâmico, porque a sociedade é dinâmica. O Ruth e Renata também, sobre a questão da marca. Tem como dissociar a marca da pessoa física do advogado? Porque o advogado, na minha visão, ele leva o escritório 24 horas nas costas. O escritório abre quando ele abre o olho e fecha quando ele fecha os olhos, para dormir. Né? Por maior que seja, por mais estrutura que tenha, mas ele é muito enraizado nas pessoas. Né? Então, assim, para aqueles advogados também que estão começando agora e aqueles que estão há mais tempo também, tem como dissociar, dizer, não, veja, isso aqui é a minha vida pessoal, isso aqui é a minha vida profissional. Funciona na prática? Na prática funciona. Para mim, você seja uma marca pessoal. Todos nós somos uma marca. Quem oferece serviço, nós somos produtos, nós somos serviços. Eu costumo dizer que eu vendo o meu esposo. Todos os dias. Ele não é advogado, mas ele trabalha na área do direito. Ele é um produto. Ele é um serviço que eu vendo ele. Eu vendo o intelectual dele. Uhum. Todos nós somos marcas. Então, se somos marcas e eu sou o meu negócio, como que eu vou separar o meu negócio da minha marca? Não tem como. Isso é um caminho sem volta. Dá para separar a vida pessoal do que você mostra, das redes sociais? Dá. Você mostra o que você quer. Traços do que você quer. E isso você sabe quando você entende a sua marca. Você sabe por que você usa a cor do seu Instagram, da sua marca, por que você se veste com a gravata azul, por que eu me visto com esse terno marrom, por que isso? Porque você entende estrategicamente e intencionalmente o que mostra. Eu costumo dizer, mas como que a gente humaniza a marca? Não é tirando foto de café, não é postando a foto do pet, não é trazendo... As pessoas gostam da vida de saber da vida pessoal do outro. Mas não é isso que humaniza uma marca. Não é isso que traz a humanização de uma marca. A humanização de uma marca é a conexão que você gera com aquela outra pessoa. Pode ser que um café possa gerar uma conexão. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de tomar vinho. Então, possível, todas as pessoas, quando vem alguma coisa de vinho, elas mandam pra mim. Putz, você vai gostar disso. Eu tenho uma conexão com aquelas pessoas. E pode ser que isso entre ali na minha linha editorial como parte do meu lifestyle. Eu estou ostentando? Não, eu estou mostrando uma coisa que eu gosto de fazer com a minha família. Sexta-feira, expediente acabou, eu tomo uma taça de vinho para relaxar com a minha família. É errado? Não entendo como errado. Agora, se colocar taça de vinho de manhã, de tarde, de noite, de segunda a domingo, aí... Aí a gente volta naquela história, como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. Perfeito. Aí tudo é estratégico e intencional. O que você quer mostrar tem relação... E aí, uma vez que você faz essa escolha de ser uma marca que fatura, porque você é o seu negócio e você quer aquilo ali, você sabe que a sua comunicação ela passa a ser estratégica. Tudo que você vai postar tem que ser minimamente pensado. E um adendo. Nem sempre, não só na rede social. Na comportamental na vida. Por Na exemplo, Renata é super formal, advogada, conselheira e tal. Mas no offline, né, que nem sempre a gente está postando o que está acontecendo na nossa vida, eu me comporto de algo que vai degredir minha imagem. Então, isso aí pode associar a imagem do advogado. Então, a gente tem que também prestar atenção como é o nosso comportamento fora das redes sociais. Lembrando que você pode ser um profissional muito capacitado, técnico, né, uma sumidade no assunto, mas que tenha essa questão pessoal um pouco assim divergente do que é como profissional. E assim, a gente falando de marca, sua marca vai estar valorizada quanto mais ela for admirada. Isso. Quanto mais pessoas admirarem, tiver aquele... Então, você pega marcas como Apple... Coerente. Você exatamente. Pega Apple, BMW, Ferrari... Bom, marcas, né, agora com o grupo LVF, salvo engano, que é da Louis Vuitton e etc. Então, ou seja, veja o tratamento da marca
e o cuidado que eles têm. Então, quanto mais a marca for valorizada, mais você vai ganhar. Sim, Né? Então, a marca admirada, vamos falar. Isso, quanto mais admirações. Admirada, né? Quanto mais sentimentos de admiração você causa, melhor para sua marca. Então, assim, na verdade, eu costumo dizer, a gente precisa construir uma imagem, uma marca coerente. Coerente com a sua vida pessoal, coerente com seus valores, coerente com as suas crenças, coerente com o que você quer. Eu acho que a palavra certa para a marca seria coerência. Porque não adianta eu ser uma pessoa aqui no offline e criar um personagem no digital. Ou ser no digital uma coisa que eu não sou no offline. Então não tem como, porque as pessoas que me conhecem vão assim, a Ruth não é assim. Eu sei quem ela é. Ela não é daquele jeito. Então, e isso vai se dissipando. E outra, você constrói uma cabana. Sobrou, o vento caiu. Isso. E assim, produção, quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos, pronto. Então a gente já está no finalzinho aqui do nosso podcast. Mas por fim aqui, para a gente encerrar com uma pergunta a respeito de Instagram. Né? Então assim, entre manter o seu Instagram pessoal bem abastecido, bem organizado, né? Ou criar um Instagram para o seu escritório. Né? Porque assim, existem muitas discussões a respeito disso. Né? A matéria do direito em si, ela não é uma matéria diferentemente de outras áreas. Né? Que é bem afável, por exemplo, nutrólogo, um nutricionista, um personal trainer com dicas de como fazer o exercício correto e tal, que chama mais atenção. A nossa área do direito é mais técnica, é mais pesada, com muitos termos em latim e termos que muitas pessoas não entendem. Então, assim, no caso, o advogado deve criar o Instagram do seu escritório ou não? Ele pode, no seu Instagram pessoal, já começar a delimitar a sua marca? Vamos lá. Isso, eu ri porque é uma pergunta clássica que sempre aparece, sempre me perguntam, Ruth, eu tenho que criar um Instagram profissional diferente do meu pessoal, como é? Eu pergunto, quantas pessoas você é? Já começa com a pergunta, né? Quantas pessoas você é? Se você é uma presa, né? Um escritório unipessoal, quanto de tempo você tem para gerir mais de um perfil? Então, isso também é questão de estratégia. Mas vamos lá, eu sempre acho que o seu Instagram, se você tem um escritório, tem que ter um Instagram do escritório. Eu acho que tem que ter. Vou falar primeiro sobre o Instagram, depois conteúdo. Eu acho que tem que ter. Se você quer ser reconhecido como uma autoridade, o sócio do escritório, eu acho que também você tem que... Você tem tempo para fomentar? Então tenha. Porque as pessoas vão conhecer, você tem a sua atuação como advogado, você é sócio do escritório, e o escritório tem ali também outras questões que podem ser mostradas no Instagram do escritório. Então, eu acho que sim, sempre vale a pena. Claro que o Instagram, quando tem uma figura pessoal, ela sempre vai tem muito mais engajamento do que um Instagram de empresa. Isso é para qualquer coisa, seja advocacia ou não. Sobre conteúdos, isso é um tema que eu sou apaixonada por falar conteúdos na área jurídica, porque eu fiz conteúdos para outras áreas e o conteúdo jurídico ele é extremamente difícil de ser traduzido para o universo de rede social. Não dá para você colocar na rede social de um escritório, e isso são erros, até falei hoje na palestra, sobre os principais erros que os escritórios cometem nas redes sociais, e um deles é o conteúdo. Não dá para você falar assim, o tribunal estadual deferiu a liminar em tal sentido. Isso para quem está vendo de fora, porque eu costumo dizer que advogados fazem conteúdos para outros advogados, somente o setor jurídico entende o conteúdo jurídico. Geralmente os seguidores ou são amigos ou são advogados. Exatamente. Então você tem que ter a sagacidade de traduzir aquilo ali, e sempre eu costumo colocar qual é o problema que tá ali envolvido, né, daquele cliente, sei lá, uma aposentadoria. Você tem direito à aposentadoria no caso X. Então, você traz, aí você coloca o contexto, você traz a situação, e aí você coloca que sim, agora tem uma decisão. Então, eu consigo me enxergar no problema. Então, você traz o problema, você não conseguiu se aposentar por causa disso? Então, leia aqui esse conteúdo. E existem formas e formas de fazer conteúdo. E aí,
90% dos conteúdos de escritórios, eles são maçantes e difíceis de serem entendidos. E isso é um trabalho que eu tenho construído muito com os meus clientes, que é de conteúdo jurídico de forma mais inteligível para o cliente, para quem está em contato com a marca. Então, se eu tivesse aí um conselho, tenha sim o seu Instagram pessoal, é o seu posicionamento de marca, aí você vai ter uma marca mista, né, obviamente, a marca do seu escritório e a sua marca pessoal tem o seu posicionamento, e isso pode gerar vários outros produtos ou produtos digitais que não estão relacionados necessariamente com a sua questão só com o advogar em si, mas com outras coisas que você pode oferecer. Então, eu acho importante você fomentar a sua marca pessoal e a marca do escritório. Eu acho que é importante também, principalmente se você tem por exemplo, você quer captar novos talentos. Se você quer, ao invés de captar, já é um escritório grande, já está bem posicionado, já tem sua cartela de clientes tranquila, você não precisa de rede social para ter clientes. Mas eu quero expandir para outro estado, por exemplo, ou quero captar talentos bons advogados. Então, você fomenta isso dentro da rede social do escritório. Então, tem várias formas ali de comunicar. E aí, tudo depende do que você quer. É um trabalho longo, assim, Isso. E tem várias formas. A gente, quando fala rede social, não é só o Instagram, que muita gente pensa, mas tem o LinkedIn. Eu gosto de falar canais digitais. Eu gosto de falar de estratégia digital. Que aí você tem o Instagram, você tem o LinkedIn. Uma coisa que ainda eu acho que os advogados podem utilizar muito, aí também fica a dica, site e blog. Acho que é extremamente importante utilizar... O blog? O antigo blog. Voltou com tudo. E o Brasil também, né? Porque o blog, ele tem, se você utiliza o Search Engine Optimization, que é o SEO, que é formas de mecanizar lá. Trabalho com imobiliário, direito imobiliário na cidade de Caruaru. E aí ele coloca a dúvida. E a Renata escreveu um artigo, vai ter os artigos. vai estar posicionado no... Isso é conteúdo orgânico, você não está fazendo tráfego. Isso. Isso é conteúdo totalmente orgânico. Então, quando você joga lá um tema, todo mundo procura no Google. E você vai procurar lá, tá lá um artigo seu. Então, se você tem isso é estratégia digital, isso é canal digital. Mas quando é que você entende isso? Quando você entende a sua marca, onde você quer chegar, os objetivos de negócio, e você coloca, ok, vou utilizar Instagram, LinkedIn e site para fazer a minha estratégia e o meu posicionamento de marca. Aí eu entendi que são esses 3. Então, eu vou fomentar os 3. É isso que eu quero. Tem o YouTube ainda. Tem ainda TikTok. Advogado usa TikTok? Usa. Depende do que você quer. Isso. Aqui a minha resposta tudo depende também. E assim, como você bem falou, Ruth, tudo é posicionamento. Porque, um exemplo, você for previdenciarista, for falar sobre um benefício que vai chamar mais a atenção das pessoas de uma classe social de determinado patamar, porque vai, sei lá, um LOAS, né, uma aposentadoria por idade, né, quem trabalha no campo, etc., é diferente de ser um escritório que trabalha com importação, exportação e tem uma alíquota. Esse, eu acredito que não é o cliente que vai procurar advogado pela rede social. Né? Ele é aquele cliente muito exigente, e ele vai justamente no boca a boca de uma recomendação ou de um caso que já trataram, por menor que seja. Aquele contrato, às vezes, que é só para ir para uma diligência, para tirar cópia de um processo ou fazer uma audiência, etc. Mas gostou tanto do básico, que o advogado veio, como uma vez já aconteceu de contratar uma diligência em Brasília, e o advogado mandou um relatório, algo assim fantástico, e ele estava começando. Eu digo, esse profissional ele já tem uma visão totalmente diferenciada de mercado, e aí já chama a atenção, né, de quem usufrui do serviço. Bom, a gente está na reta final, então gostaria de passar a palavra para a Renata, para as considerações. Se quiser complementar mais algum ponto, Renata, e aí a gente já finaliza. Sobre os canais, né, só para finalizar, eu acho também muito interessante o LinkedIn. Por exemplo, a minha atuação hoje é no mercado imobiliário voltado para ambiental e urbanístico. Então, pode ser que os investidores estejam no LinkedIn e não estejam no Instagram. Então, eu acredito que a gente tem que saber qual será meu público-alvo. Né? Quem será a persona e onde essa persona vai estar usando, né, as redes sociais. Eu tenho a veia acadêmica, eu gosto de escrever artigos e faz um tempo que estou até enferrujada, mas vou pegar a dica da doutora Ruth. E só queria deixar uma mensagem para os jovens advogados, né, complementando a primeira pergunta, que não desistam, certo? Eu acredito que todo negócio tem que ter estratégia, vai ter o momento do percalço,
da dificuldade. Mas tudo que é bem planejado, ele vai ter um posicionamento. Então, faça seu plano de negócios. Existe plano de negócios para escritório de advocacia, certo? Não tem condições de montar uma sala, vai para o cowork. Começa a se posicionar, estuda. Eu vejo hoje uma dificuldade muito em termos de continuar os estudos. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo que tem um profissional I, que ele vai direcionar o conhecimento para ser um especialista. E depois que ele chega a ser especialista, ele tem que ampliar o conhecimento. Por exemplo, eu vou pegar uma ação de ambiental, mas ele vai ter um pouco de direito das coisas, ele vai ter um pouco de direito sucessório. Então, ali, quando eu pegar aquela demanda, eu vou saber, vou ser especialista no que eu estou trabalhando. Então, se debruçar pela qualidade do serviço entregue. Então, acho que isso aí é o primordial, certo? Depois disso, entregando com qualidade. Outra dica também que eu dou, departamentos, né? Públicos, né? Fórum, tratar com cortesia quem está do outro lado do balcão. Certo? Eu sempre passo isso, eu sou do extrajudicial, então eu digo, chega lá, dá uma boa tarde, pergunta se a pessoa está bem. Ninguém resolve nada no grito, né? Seja cortês, seja educada. Se tiver alguma coisa que você não concordar, se posicione de forma altiva, respeitosa. Entendeu? Então, acho que é uma construção de tudo. Então, esse é o meu recado hoje para os jovens advogados e quem precisar conversar sobre, estou à disposição. Obrigado, Renata. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui. Se a gente pudesse falar 2, 3 horas, ia ter assunto aqui para a gente falar, mas a gente quis ser o mais objetivo e sucinto possível para passar o essencial para vocês. E agradecer também, doutora Ruth. Obrigado, doutora Ruth, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa conversa, nesse bate-papo tão agradável. Ficaria realmente mais aqui, pelo menos uma hora, 2 horas conversando sobre o tema. E aí, deixando de mensagem para os advogados profissionais do direito, não se desesperem em relação ao uso dos canais digitais, ao uso do... Vou só colocar o Instagram só porque é sempre o mais falado, tá? Do Instagram, porque sempre tá ali aquele monte de anúncios de advogados aparecendo. Entenda o que você quer como negócio, como objetivo, onde você quer chegar, o que você quer como profissional, né? Então, antes de você olhar ali aquele post das redes sociais, dos canais que você quer atingir, entenda quem é você e o que tá por trás daquilo ali. Então, acho que você tem que entender e falar assim, ok, eu entendi quem eu sou. E eu sou bom no quê? Eu sou bom em direito imobiliário. Então tá, eu sou muito bom em direito imobiliário e eu vou me especializar em direito imobiliário e eu quero ser uma autoridade em direito imobiliário e aí por onde que eu vou? E trabalhar, ser reconhecido, procurar oportunidades. Eu falo assim, chame pessoas para tomar café. Café é transformador. Sim. É tomando café que você conversa, que os clientes estão a todo lado. E é construindo relações. Construa relações para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, que é o que a Renata falou. Então, um posicionamento de marca vai muito além daquilo que é visto ali, daquela forma superficial que é colocado. E isso me deixa muito chateada em relação ao marketing, como ele é colocado para nós, advogados, que de uma forma muito superficial. E foi por isso que me motivei a vir trabalhar na área de marketing, porque eu tive uma relação de amor e ódio aí entre o término de doutorado. E eu falei, não, eu preciso estar na minha área e com o meu conhecimento na área de marketing e posicionamento de marca para ajudar tantos profissionais a se posicionar e entender que não é apenas aquilo ali superficial que está sendo mostrado. Não é só captação de cliente, vai muito além. São muitas vidas ali envolvidas, então acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso e levar muito conhecimento sobre essa área. Perfeito. Obrigado, doutora Ruth, obrigado, doutora Renata. Tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast gostaram muito da temática de hoje. Vou deixar aqui na descrição o link do Instagram da doutora Renata e doutora Ruth também, para qualquer dúvida. Né? Podem entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer do mundo de falar com vocês. Lembrando que nós temos a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, tem a Comissão da Jovem Advocacia, inclusive com grandes eventos que ainda para esse ano, e a gente conta com a participação de todos vocês. Então, sigam nosso canal no YouTube, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, encaminhem para aquelas pessoas que estão com dúvida a respeito de posicionamento de marca, que estão iniciando na advocacia, aqueles que já estão há algum tempo também, para
ter novas informações, novas ideias, e nós estamos aqui para construir sempre ao lado de vocês. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até o próximo episódio.